meu papai, sim, você é o homem que... Oi crianças, bom dia, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a história do pai da fé. Vocês se lembram do Abraão? Nas últimas aulas nós falamos um pouquinho sobre a história dele, contamos para vocês e hoje nós vamos continuar falando. Hoje nós vamos entender mais uma história muito linda da vida de Abraão e que trouxe muita experiência dele com Deus, provando que ele realmente era o pai da fé, um homem de muita fé. Mas só para retomar um pouquinho, vocês se lembram que nas nossas últimas aulinhas que falamos sobre Abraão, nós contamos o que aconteceu com Agar e Ismael, onde Abraão mandou eles irem embora dali, Agar e o Ismael. E também houve o nascimento do Isaac, o filho da promessa de Abraão com a Sara. Vocês se lembram? Bom, crianças, o tempo se passou e o Isaac foi crescendo, foi se tornando um rapazinho temente a Deus, assim como o pai dele era também. E aí, crianças, o que aconteceu? O Abraão era muito temente a Deus. Vocês perceberam isso com todas as histórias que contamos sobre ele, né? E aí, cada dia que passava, ele orava mais, ele falava com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus assim muito lindo, porque ele amava a Deus de todo o seu coração e sabia que Deus era fiel. Então ele sempre estava ali orando, falando com Deus, entregando tudo nas mãos de Deus. Até que aconteceu uma coisa, crianças. Deus sabia que Abraão era um homem de muita fé. Ele nunca fraquejou na sua fé, sempre foi temente a Deus. Mas chegou um dia que Deus colocou Abraão à prova. Vocês sabem o que é isso? Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Certo dia, Abraão estava dormindo. Estava dormindo. E aí o Senhor chamou ele, falou: Abraão, Abraão. Aí ele acordou, sabendo que o Senhor estava falando com ele. E aí eu vou ler para vocês, está lá em Gênesis, no capítulo 22. O que aconteceu? Olha o que diz aqui, Gênesis 22, no capítulo 1 e 2. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova, como eu disse para vocês. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui, Senhor. Abraão sempre dizia isso: Estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Então Deus disse assim para ele: Pegue agora o Isaac, o seu filho, o seu único filho a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Crianças, Abraão ficou muito assustado. Deus estava pedindo o seu filho em sacrifício. E vocês se lembram que eu dizia que Abraão sempre fazia sacrifícios a Deus com um animalzinho? Mas dessa vez Deus estava provando a fé de Abraão, onde Deus estava pedindo o seu filho Isaac como sacrifício. Imagina como Abraão ficou assustado com esse pedido de Deus. Mas ele não deixou de ter fé, ele não deixou de acreditar que Deus iria providenciar alguma coisa e que seu filho não iria ser morto, mas que todavia seria feita a vontade de Deus. Olha que lindo esse relacionamento que o Abraão tinha com Deus. E aí o que aconteceu? Dando continuidade aqui, crianças, no que diz na Bíblia, fala que no dia seguinte Abraão se levantou de madrugada, pegou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. E ali Abraão tomou Isaac, o seu filho, e também chamou 2 empregados para que fossem junto com eles até essa terra. E assim eles foram até essa terra e chegando ali perto, Abraão pediu para que os servos ficassem ali embaixo e assim eles ficaram esperando Abraão e Isaac. E Abraão e Isaac foram até esse monte que Deus havia mandado. E quando eles chegaram ali, Abraão estava com o coração contrito, assim aflito, mas sabendo que Deus estava no controle de tudo e se Deus tinha mandado que ele levasse o seu filho em sacrifício, ele iria obedecer a Deus. E aí, quando eles estavam chegando ali, Isaac perguntou para o seu pai: Pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Ele não sabia que Deus tinha mandado que Isaac fosse o sacrifício.
E aí Abraão respondeu assim, olha, crianças, ali no capítulo 22. Deus dará o que for preciso, ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. E quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Então o que aconteceu, crianças? Eles continuaram andando e quando chegaram ali no local, naquele monte, naquela montanha, Abraão organizou o altar, colocou a lenha sobre o altar e estava ali na fé, crendo que Deus iria providenciar. Mas aí sabe o que ele fez, crianças? Abraão tomou Isaque e colocou ele em cima do altar. Aqui estava o altar que Abraão tinha feito. E aí ele amarrou as mãos e os pés do Isaque e colocou ele aqui. E quando ele estava preparando o sacrifício para sacrificar Isaque ali naquele altar, Deus falou com ele: Abraão, pare! Olha que lindo, crianças! Abraão tinha fé de que Deus iria providenciar algo. Então ele retirou um menino dali e ouviu a voz de Deus que disse assim com ele, olha, ali em Gênesis no capítulo 22 e no versículo 11, fala assim: nesse instante lá do céu, o anjo do Senhor o chamou dizendo: Abraão, Abraão, eu estou aqui, não faça isso. Então o anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Então, Abraão ficou aliviado, porque Deus mandou que ele não sacrificasse o seu filho. Deus foi fiel com ele, assim como ele foi fiel a Deus. Obedeceu a Deus, levando o menino até o altar, até aquele monte, mas Deus honrou a fé do Abraão e não deixou com que o Isaque fosse sacrificado. Ele estava ali, vivo e confiante em Deus também. E aí, crianças, Abraão olhou para o lado, olhou para o outro e Deus mandou, sabe o quê? Um carneirinho para ser sacrificado no lugar do Isaque. Olha só. Então, o Abraão pegou o carneirinho e colocou ele ali no altar e ofereceu o sacrifício a Deus, colocando o carneirinho no altar. E Deus recebeu esse sacrifício com muita alegria, porque Deus honrou a fé do Abraão e Abraão foi fiel. Abraão, ele levou seu filho, mas Deus providenciou o cordeiro, para que assim o sacrifício fosse recebido com muita alegria. Então, Abraão e Isaque voltaram para casa, crianças, felizes e confiantes em Deus. Eles voltaram ali junto com os servos que estavam com eles e eles voltaram para sua terra. E aí, crianças, quando Abraão chegou ali, Deus falou com ele mais uma vez. E ele disse assim para o Abraão: olha, crianças, farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areias da praia. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Então, crianças, Deus falou mais uma vez tudo o que ele já tinha dito para o Abraão, que ele seria pai de muitas nações, que a sua geração iria abençoar muito a terra, eles teriam uma grande geração e Deus cumpriu a sua promessa. Deus estava ali sempre reforçando as promessas que ele tinha para Abraão e sua família, o seu povo e também para Isaque. E aí, crianças, nós vamos começar agora a contar a trajetória de Isaque, porque Isaque é o filho da promessa de Abraão, aquele que vai dar continuidade na grande história e relacionamento com Deus que ele tinha. E o que nós aprendemos com essa história? Que a nossa fé e a nossa obediência a Deus deve estar sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente tem que obedecer, porque por mais que não esteja no nosso querer, na nossa vontade, Deus vai honrar a nossa fé. Então um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!